Também, né? O São Paulo ainda tenta se acertar, busca um meia. Essa é a contratação do São Paulo para a temporada ainda, Quesada? O Scarpa era um cara para ponta, né? Que era a expectativa aí. Ainda busca sim esse jogador, mas o técnico do São Paulo acredita que o Cueva possa estar comprometido, muito porque também tem Copa do Mundo, né? E todos sabem, se o Cueva estiver antenado com as coisas do São Paulo, ele vai chegar melhor preparado para disputar a Copa do Mundo, defendendo a seleção do Peru. E durante a entrevista a gente questionou, estava com o PVC, com o Zinho também, sobre a possibilidade de escalar, por exemplo, Jusilei, Hudson e Petro juntos no meio-campo. Ele falou que é possível fazer isso. Jusilei de primeiro volante, o Hudson e o Petros um pouco mais, né, à frente, com o Petros chegando um pouquinho mais. Aí o Petros vai criar isso? O Petros fez em alguns momentos isso no Corinthians, no Betis também. Numa necessidade, pode ser que ele também consiga fazer essa tarefa no São Paulo. Gente, ninguém vai substituir o Hernanes nesse elenco, esqueça. Não dá. Hernanes é um caso à parte, né? Foi o herói São Paulino no segundo semestre, um dos melhores jogadores do Brasil no segundo semestre do ano passado, arrebentou com a boca do balão. Se não fosse ele, o São Paulo poderia ter corrido até o risco de ser rebaixado para a segunda divisão. Mas, enfim, esse é o pensamento. E perguntamos do Robinho também, né, PVC? Ele falou para tomar cuidado, esperar com cautela o que está acontecendo na... Mas gostaria de ter o Robinho, inclusive o pensamento de usar o Robinho como utilizaram na época que trabalhou com ele no Santos. E ele falou uma coisa que claro que isso aqui é expectativa, e eu estou sendo otimista, mas eu queria ver os meninos jogando, o Cipriano e o Brenner, para entender o que vai acontecer com os dois. Ele falou dos dois e do Shailon. Bom dar jogador. O Brenner é muito bom jogador. O Cipriano foi campeão da Copa Rio Grande do Sul no ano passado e está treinando muito bem. Então, claro que você não vai substituir o Hernanes dessa maneira, tem que ter paciência com os garotos. Mas o São Paulo tem uma capacidade de revelar jogadores em profusão e tomara que que um deles apareça. O problema é que um deles aparecer, ou os dois aparecerem, e com 2 meses os caras já estão fora do São Paulo, como foi o que aconteceu recentemente com as revelações. Isso tem que se cobrar da diretoria para não continuar fazendo isso, porque o ano passado a justificativa era que o São Paulo tinha que fazer pelo menos 50 milhões de reais em vendas e fez esses 50 milhões de reais e em março já tinha feito. E continuou vendendo. E a dívida do São Paulo, que era em torno de 140 milhões de reais, caiu para em torno de 95. Abaixo de 100 milhões de reais da dívida bancária, 70 milhões de reais. Então, assim, você conseguiu chegar a uma solução, embora a dívida seja bancária, você conseguiu chegar a uma solução razoável para a dívida. Então não precisa vender todo mundo. Você pode... É diferente do ano passado quando vendeu o David Neres. E foi um pecado. A conta do São Paulo esse ano é fazer 90 milhões de reais em negociação. Aí você paga a dívida. Se você contar o prato, já dá mais ou menos metade disso, quase metade disso. E uma boa moeda aí para arrecadar isso pode ser o Cueva e o Savoy. Uma boa proposta por ele vale mais do que esperar uma segunda temporada? Olha, com toda certeza, o São Paulo só engoliu o que o Cueva fez nessa pré-temporada, chegou atrasado, ficou tirando fotos lá, não avisou ninguém, porque o São Paulo quer vender e vai usar a Copa do Mundo, né? O Peru vai jogar a Copa do Mundo, para tentar valorizar o jogador, só por causa disso. E o São Paulo, Hamilton, o Dorival Júnior estava certo, a direção estava certa que ia conseguir trazer o Gustavo Scarpa, que seria o toque de qualidade para compensar a ausência do Hernanes, né, que voltou para a China. Então, o time do São Paulo ficou muito frustrado. Mas acho que hoje o Cueva é o jogador que vai ter essa capacidade de ser um diferencial, né? Na técnica, na habilidade, na inteligência. Mas eu tenho certeza que depois da Copa do Mundo, se pintar uma proposta, São Paulo se livra do Cueva. O Rodrigo, aí pode ajudar a fechar essa conta, de repente o Cueva fazendo uma boa Copa do Mundo. O São Paulo conta com isso. Aliás, se chegar uma proposta boa para o São Paulo, a gente está vendo ali interesse de Rússia e Arábia Saudita, chegar uma proposta boa para o São Paulo agora, vende agora. O plano do São Paulo e do Cueva é Copa do Mundo. Vender na Copa do Mundo, vai se valorizar e tal. Essa é a aposta, o São Paulo pode ganhar um pouco mais. Mas o São Paulo ainda está muito vivo no mercado. O São Paulo está precisando. Dorival quer mais 2 atacantes, por exemplo. Né? Todo respeito, o discurso é bonito, o São Paulo tem uma base poderosa. O São Paulo abriu mão, por exemplo, Cipriano seria destaque do time que está jogando a Copinha do São Paulo. O São Paulo já subiu, já puxou
jogadores de destaque que poderiam estar na Copinha, o São Paulo já está aproveitando agora um time principal. Na defesa, acho que o São Paulo vem mais forte que o ano passado. O Anderson Martins permite ao Dorival, não sei se ele chegou a falar sobre isso, apesar de jogar com 3 zagueiros. Rodrigo Caio passa a janela, ele não é vendido. O São Paulo pode jogar com o Arboleda, que começa fora lesionado, mas o São Paulo pode ter eventualmente 3 zagueiros, coisa que marcou o São Paulo na época vitoriosa dele. A última grande vitória do São Paulo ali entre 2005 e 2008, o São Paulo jogava muito com 3 zagueiros. Isso pode voltar e dar um pouco mais de segurança defensiva. Se bem que não é o estilo muito do... Mas do ele admite que pode acontecer. Sim, eventualmente, o São Paulo agora tem 3 zagueiros bons. Imagino o Rodrigo Caio. O São Paulo até também, se tivesse uma proposta boa, venderia, mas ele continua lá. Então, o São Paulo pode mudar o sistema dessa forma. E também porque o São Paulo não tem lateral direito, digamos, de muita segurança. Tem o Bruno, que está ali, o Dorival conta com ele, mas aproveita muitas vezes o Militão, que é zagueiro, foi o achado do Dorival no Brasileiro. E do meio para frente, o São Paulo precisa e está em busca ainda de jogadores. O Diego Souza, rapidamente, Diego Souza vai ser um cara fundamental aí para nortear o trabalho inicial do Dorival em 2018. Porque ele pode tanto ser o homem da área, como ele pode ser o cara mais fixo ali no meio, flutuando, eu digo, né, trabalhando um pouco mais atrás aí. Só que o Dorival disse que jogando numa posição ou na outra, ele quer um Diego Souza que amplie um pouco mais o espaço, não é? Que normalmente um centroavante mais fixo faz. Então, Diego Souza pode ser um cara muito importante nesse trabalho aí do Dorival à frente do São Paulo Futebol Clube, independentemente da camisa que ele usar, né? Porque geralmente fala do 10, o 10 é o cara que está no meio, vai para frente, o 9 é o cara que fica mais na área. Não, usando a 9 ou a 10, foi até uma brincadeira, ele quer um cara que se movimente bastante, né? Que tenha uma amplitude ali dentro de campo. O torcedor tricolor está com a gente, está no WhatsApp, mandando recado aqui para o Expediente Futebol. Vamos ver. Ei, Fox Sports, eu sou Felipe e eu vim perguntar uma coisa, que é se o São Paulo ele consegue contratar mais alguém, né, nessa janela de transferências no momento ou não, acabou tudo. Valeu, Felipe, participando com a gente. Quer saber se vai ter contratação? Vamos esperar, né? 2 jogadores, né? Pelo menos 2 jogadores. Pelo menos 2 jogadores. O São Paulo entende que não precisa de lateral. Eu acho que precisa de um lateral direito. O São Paulo acha que Militão e Bruno do lado direito e Reinaldo do lado esquerdo vão resolver o problema. Agora, ataque do meio campo para ataque, 2 ou 3 jogadores têm que chegar. Muito bem. O Supremo Tribunal Federal negou realmente a existência, digamos assim, da urna 7 na eleição do Vasco. Então, teremos a